Fala galera, tudo certo? Então, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre os três principais erros do iFood, ok? Lembrando que sempre que a gente abordar algo nesse canal, será mais voltado à visão de dados e growth, certo? Também relacionado à mídia paga. Então, eu como gestor de mídia paga, o que eu analiso e percebo de principais erros no iFood aqui na agência, né? Dos clientes que nós atendemos de restaurante, de delivery, ou seja, do setor food, né? Então vai ser um vídeo bem rápido aqui, objetivo, porém que pode agregar bastante no seu negócio de iFood, certo? E lembrando, eu vou deixar no link da descrição ou nos comentários, certo? Um link caso você queira entrar em contato conosco e tal, fazer um diagnóstico, certo? Se hoje você é um restaurante, um delivery que fatura aí mais de 20 mil reais, certo? E ver alguma dessas dificuldades que eu vou citar aqui, pode estar agendando uma consultoria, certo? Pode estar falando conosco e também eu vou deixar um benchmark dos nossos cardápios de iFood, né? Então, das taxas de conversão dos nossos cardápios de iFood, caso você queira baixar e ter como parâmetro para o seu negócio, ok? Então, vamos nessa. Três principais erros no iFood que estão impedindo o seu negócio de crescer, né? Então, deixa eu acrescentar aqui questão, botar que te impedem de crescer, certo? Vamos lá. Então, erro número 1, né? Não analisar ou planilhar o histórico da loja, né? O histórico anterior. O que é que acontece? No iFood, vou colocar aqui, nós temos um problema, vamos dizer assim, que a gente só consegue pegar os dados retroativos de até 90 dias, 3 meses, né? Então, vou colocar aqui os dados fornecidos tem uma limitação de 90 dias barra 3 meses, certo? Então, o que é que acontece? Caso a gente não baixe, não planilhe os dados do iFood e deixe minimamente em algum local e tal, onde a gente possa consultar para analisar e comparar desempenho depois, a gente se perde, certo? Então, o que não é medido não tem como ser melhorado, ok? E essa é uma das primeiras ações que nós fazemos aqui quando entra um novo cliente de delivery, né, do setor food. Então a gente já pega o acesso dele, né, coleta os dados dos 3 meses anteriores, que é o limite que temos, certo? Caso o cliente tenha esses dados de um período maior, após 3 meses, ou bem melhor para a gente ter como comparação, certo? E quais são esses dados aqui? Quais são esses dados, né? Primeiro, dados de cardápio, certo? Você consegue baixar lá os dados de cardápio. Então, basicamente, dados como visitas ao cardápio, adições à sacola, compras, revisão de pedidos, certo? Os dados de cardápio. Também muito importante, dados de cupom, certo? Eu já vou explicar o porquê. E também vou colocar aqui os dados de produtos, né? Ou seja, os produtos mais vendidos, né? Beleza. Então, esses aqui são 3 dados que são de suma importância. A gente está baixando, está planilhando, ter esse momento, né? Em relação ao iFood, certo? Erro 2, que nós vemos aqui com bastante frequência, certo? Não observar variações do funil, certo?
Isso aqui para o empresário em si, para o dono de restaurante, acaba realmente sendo bem complicado, porque muitas vezes ele não tem tempo para ficar observando o funil do iFood, certo? E qual é o maior erro quando se analisa esse funil do iFood? O maior erro é analisar 7 dias ou 30 dias, certo? Por que esse é o maior erro, né? Porque basicamente você pegando essa janela de 7, 30 dias, acaba sendo uma janela, um período muito pequeno, ou seja, muito sazonal, certo? Pode ocorrer muitas variações, muitas oscilações, né, do comportamento do consumidor, que também temos que levar isso em consideração, e você pode estar se baseando, estar tomando decisão por algo extremamente sazonal, vamos dizer assim, certo? Então, qual é o qual é a melhor parte aqui de pegar essas variações do funil, né? Como eu peguei aqui a questão de dados do cardápio, essas variações do funil a gente tem que observar, mensurar de forma mensal, certo? E também, time, de forma anual, forma não, vou colocar aqui período anual, período mensal e até mesmo, muitas vezes, período trimestral. Basicamente, como grandes empresas analisam as variações, né, em relação a faturamento, lucro, tal, EBITDA também, certo? Mas aqui a gente está trazendo para um espaço de funil do iFood, certo? E o que é que acontece? Muitas vezes, nesse em 7 dias você teve um pico lá de visitas ao iFood, certo? Por algum fator externo, ou muitas vezes no período de 7 dias você teve uma diminuição no número de visitas do iFood e tal, por conta também de um fator externo, certo? Então aqui a gente sempre busca olhar em comparação aos meses anteriores, né? Pô, a pessoa está adicionando mais ou menos no carrinho, na sacola, né? A taxa de conversão está subindo ou está aumentando, ou está subindo ou está diminuindo, certo? Então a gente acaba dando uma olhada nisso aqui também. Erro 3, não calcular margem após incentivos, certo? E aqui eu vou dar um pulo do gato, certo? Vou dar um pulo do gato para vocês. O que é que acontece? Geralmente, um empresário, né, ele pega o produto e põe a taxa que o iFood cobra em cima do valor do produto e pensa que já está ok, certo? Então vamos aqui a um exemplo, né? O meu produto é R$ 100 e a taxa do iFood, né, é de 27%. Logo, meu produto passa a ser de 127, certo? O que não está errado, de certa forma, ok? Porém, o principal erro é não calcular essa margem após os incentivos e muitas vezes após investimentos, certo? Então eu vou dar um exemplo aqui, certo? Que está correlacionado a esse erro 3 também. Seria ativar anúncios e promoções sem mensurar o retorno, certo? Porque, por exemplo, se eu tenho aqui o 27% da taxa do iFood, ok, mas muitas vezes eu tenho mais R$ 10 de uma entrega, que a loja arcou com isso, certo? A loja arcou com esse custo. Muitas vezes eu tenho mais um incentivo de cupom de primeiro pedido, que muitas vezes acaba não entrando nessa conta, certo? Então o que é que acontece? Muitas vezes a loja até vende,
mas não sobra o dinheiro esperado, porque esses incentivos não estão sendo mensurados, certo? Então esses incentivos também precisam ser mensurados no final das contas, né? E ver se realmente está trazendo retorno ou se não está trazendo retorno, certo? E por último aqui, como um erro bônus, né? Vamos dizer assim, que seria basicamente não otimizar cupons, certo? Isso aqui está muito ligado a isso que eu citei acima. Então, ao não otimizar cupons, você acaba não sabendo qual cupom realmente está dando retorno legal. E aí, qual um dos principais erros? Ativa um cupom e deixa lá, certo? Tipo, ativei o cupom de frete grátis até R$15 e eu estou deixando esse cupom rodando lá eternamente, tal, não estou nem mensurando. Só que no iFood tem vários tipos de cupom, tem vários incentivos. Então, por exemplo, meu cupom A, eu tenho o cupom B e eu tenho o cupom C. Estou testando 3 cupons, por exemplo. O cupom A, ele está me dando retorno de 8 vezes o valor investido. O cupom B, retorno de 10 vezes. E o cupom C, o retorno de 2 vezes. E aí o que é que acontece? Quando o dono do restaurante, o gestor do iFood, não acompanha esses dados, acaba deixando todos os cupons ativos para atrair cliente, certo? Mas o que acontece é que o cupom C está drenando a margem do negócio, certo? Enquanto seria válido deixar ativos apenas o cupom B e C. Na verdade, para decidir qual é o melhor cupom, às vezes é melhor você já fazer um cálculo antes, né? Até quanto eu estou disposto a pagar por uma compra, certo? E tendo esse número claro de até quanto eu estou disposto a pagar por uma compra, eu consigo saber qual cupom convém manter ativo, certo? Então esse aqui é o vídeo de hoje, certo? Sem edição, sem muita encheção de linguiça, certo? Aqui é basicamente direto ao ponto, certo? Tentando trazer aqui alguns insights para você estar aplicando. Lembrando, link na descrição, nos comentários, caso você queira agendar uma consultoria ou baixar o nosso benchmark de taxas de conversão do iFood. Um abraço, até a próxima.